Vamos lá, vamos falar agora nessa aula com muito carinho sobre direito de família. Que tema importante, hein? Que tema legal, é um tema do dia a dia, cai na prova da OAB, certamente, uma, duas questões. Além disso, né, conhecer o direito de família você consegue advogar, ajudar muita gente. Então, vamos bater um papo sobre esse tema maravilhoso? Vamos lá, vamos bater um papo. Chegou a hora, hein? Vamos lá, quando eu falo de direito de família, o que eu quero falar para você? O direito de família ele vai tratar das relações familiares. Nós sabemos que atualmente nós temos vários conceitos de família, conceitos diferentes, vários conceitos diferentes a respeito de família. Uma pessoa que mora sozinha é considerada uma família, né? O cachorro, né? O pai que mora com a filha, o filho é família, a mãe que mora com a filha, o filho é família. Aquele conceito mais conservador, não que deixou de existir, mas surgiram outros. Inclusive família socioafetiva, que é aquela família por amor e não tem vínculo sanguíneo. Conceito de família, pessoas do mesmo sexo, também, resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça. Então nós temos aí vários conceitos novos de família. O conceito mais teórico para a prova da OAB, para a vida prática, é o conceito que a família é um grupo social com viés público. A família, podemos dizer, que é um instrumento onde o indivíduo desenvolve a sua personalidade, né? Sendo uma personalidade com informações culturais, constrói laço de afeto, de amor, possui a ideia de pluralidade democrática, onde há vários tipos de núcleos familiares com a mesma importância para o cônjuge, eleitores. Então, esse é o grande objetivo. O direito de família é estudado, gente, no 1511 até o 1783A, ou seja, tem muitos artigos. Né? Quando eu falo dos artigos assim, até assusta, né? Mas dá para a gente trabalhar muito bem direito de família porque é uma matéria prática do dia a dia. O direito de família, como se espera, trata das relações existentes dentro da relação conjugal sob a ótica legal. Então, o Código Civil ele aborda muito bem o casamento, o divórcio, as relações de parentesco entre familiares, os direitos patrimoniais, os direitos à pensão alimentícia, os regramentos sobre esse assunto, a tutela, emancipação, união estável, guarda, visita. Nós trabalhamos muito com esses assuntos no direito de família. Quando nós falamos de direito de família, existem alguns princípios importantes. A dignidade da pessoa humana, ela é um princípio fundamental no direito de família, tanto é que o direito de família nós usamos como fundamento até contra ações de execução, cobrança, que diz respeito à individualidade e personalidade de cada indivíduo no núcleo familiar. Você consegue usar a tese do núcleo familiar até para pedir a improbidade do bem, em virtude de ser o bem de família. Outro princípio que é muito utilizado no direito de família é o princípio da solidariedade familiar, que é amparado de todos, né, os indivíduos do núcleo familiar também entre si, com respeito à solidariedade de caráter efetivo, afetivo, né, que é o amor, tá bom? Princípio da igualdade entre os filhos também, todos os filhos são iguais perante a lei, havidos ou não durante o casamento, então, sendo adoção biológica, então está muito claro isso também. No nosso ordenamento jurídico, ele proíbe o tratamento desigual, não pode ocorrer o tratamento desigual, então isso é importante também. Outro princípio que vai nos ajudar a gente entender muito bem a matéria é o princípio da não intervenção ou da liberdade. O Estado deve intervir minimamente na família, para que tenha respeito à vontade das partes quanto à dissolução ou não do casamento. Tá? Então é importante isso. Inclusive nós tivemos um grande avanço em relação ao divórcio, que foi a emenda constitucional 66 de 2010, que permite o divórcio direto. Não precisa mais fazer a separação para depois fazer o divórcio. Então foi importante. Outro princípio também que tem a ver com o direito de família, e vale a pena a gente falar, é o princípio do maior interesse da criança e do adolescente. Preza, sim, no direito de família, o princípio do maior interesse da criança e do adolescente. Então, professor, onde eu vou propor ação de direito de família? Onde está o menor? Onde está o menor? A criança ou o adolescente? Está com o pai? É no fórum mais próximo do pai. Não, com a mãe? É o fórum mais próximo da mãe. Isso envolve até regras de processo civil, né? Não só de direito civil. Então, depende onde está localizada a criança ou adolescente. Quando nós falamos do princípio do maior interesse da criança e do adolescente, ele defende a intervenção mínima do Estado no campo da criança e adolescente para haver a valorização de vontade deles. Né? Como ele poderão escolher em qual família substitua, né? Quem ficar
de fato, que querem ficar ou mudar o prenome, em caso de doação, até os 12 anos. Então, é um grande exemplo que eu trago para você. Prevalece a vontade da criança também, o interesse da criança nessas ações. Então, é importante bater um papo sobre isso. Outro princípio importante é o princípio da afetividade. A afetividade, nós estamos falando do amor, né? A família deixa de ser sangue, passa a ser amor. Tanto é que nós temos uma ação nova, que é a ação declaratória de afetividade, que é a ação que busca o amor. É uma ação que busca, certamente, você tem aí o foco na relação de amor, e não mais na relação de sangue. Então, o princípio da afetividade, podemos traduzir sim que a família, com o seio da sociedade, deve educar, amparar seu filho, tanto moral, material, como afetivamente. Apesar de haver conflitos doutrinários e jurisprudenciais, pode-se entender que a afetividade está correlatado com a dignidade e a formação do ser humano e o amor, tá? O amor, aí surge a ação declaratória de afetividade, que é a ação que eu quero que aquela criança, adolescente, sem vínculo de parentesco, se torne meu filho. Então, interessante, diferente da adoção, hein? Diferente da adoção. Próximo princípio importante também do direito de família, o princípio da função social da família, possui o caráter eudemonista, né? Pois não é mais a família, é um fim em si mesmo, mas um meio social para a busca de felicidade na relação um com o outro. Então, é importante aqui trabalhar nesse assunto, esses princípios do direito de família. Vamos lá, abordando com muito carinho, com muita qualidade, eu quero falar com você os tipos de família, porque já que a gente prometeu aqui entender tudo, saber tudo do direito de família, né, então vamos falar sobre os tipos de família. Então, o primeiro tipo de família que eu quero falar com você, pode cair na prova da OAB, é a família monoparental. Essa família é a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Já tinha até falado aqui em aula, hein? Segunda família também, que pode cair na prova da OAB, no dia a dia a gente precisa saber, é a família anaparental. O que quer dizer a família anaparental? Quer dizer família sem pais. Dois irmãos que moram juntos, amigos, ok? Existe o conceito de família homoafetiva, que é constituída por pessoas do mesmo sexo, já tinha falado também. Outro conceito de família é a família mosaico ou pluriparental, é aquela decorrente de vários casamentos, uniões estáveis, ou mesmo simples relacionamento afetivo de seus membros, né? Os meus e os seus. Então, eu me junto com uma mulher e ela tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos, então existe aí a pluralidade. A família poliafetiva, união poliafetiva, núcleo, é uma família que tem um núcleo conjugal formado por mais de 2 conviventes, como por exemplo um homem e 2 mulheres, não é adotado no Brasil, né? E, inclusive, tivemos aí até uma discussão do trisal, né? Se o cartório tinha que fazer o registro ou não de um casal não, um trisal, né? Trisal, relacionamento de 3 pessoas, mas de fato não ocorreu, não tivemos avanço nesse sentido. Então, importante, o enunciado que eu falei para você do Conselho Nacional de Justiça é o 175, que permite casamento de pessoas do mesmo sexo. Só retificando aqui, é o 175 do Conselho Nacional de Justiça, tá? Então é importante. Vamos lá, mais alguns princípios que eu queria trabalhar com você também. Então nós falamos aqui de algumas famílias que podem cair na prova da OAB. Eu acho que diferente disso, não vamos ter outra pergunta. Se cair o conceito de família, vai ficar nisso, nessas famílias que eu passei para você. E aí outros princípios que eu também suspeito que possa cair na prova da OAB, então vamos ficar muito atento em relação a isso, diante das novidades que nós tivemos no exame de ordem, que é o princípio da monogamia, né? Não pode casar as pessoas casadas, o que constitui impedimento matrimonial e pode gerar nulidade absoluta do casamento. O princípio da liberdade da escolha, salvo os impedimentos matrimoniais, a livre escolha da pessoa, do outro cônjuge, do regime inclusive de casamento. O princípio da comunhão plena de vida, né? Regime pela igualdade entre outros, que é o casamento que estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos. Atualmente o homem ou a mulher, nenhum tem mais direito que o outro. O conceito que acabou, a prova da OAB já perguntou e pode perguntar de novo, é o casamento putativo, que presume-se, né, mas não é uma situação que o sujeito não casou. Ele casou 2 vezes, ele não sabia que era casado. Quando eu falo do casamento putativo, nós podemos dizer, acho que fica bem didático, que se presume ser ou não aquilo falsamente, né, imposto, indevidamente atribuído a algo, a alguém. Então, casamento putativo, eu achei que eu casei, eu achei que tinha validade, mas ele ou ela já era casado. Então, interessante também, a prova do OAB gosta de fazer alguns questionamentos nesse sentido, né? Então, importante. Vamos lá, eu queria falar com você, então, a respeito do início da família, né? A família, a mais conservadora é o casamento, e o casamento nós temos 4 regimes de bens. O primeiro regime de bem é o parcial,
parcial de bens ou comunhão parcial de bens, tudo após a constância do casamento dos dois, que foi adquirido. Não necessita de pacto antinupcial. Para os outros regimes de casamento, necessita de pacto antinupcial. Separação obrigatória de bens, nada vai misturar, é o segundo. Separação final nos aquestos, um verdadeiro contrato, alguns bens vão comunicar, vão ser dos dois, outros não. E existe também a união universal de bens, que já foi automático, atualmente não, só consigo fazer esse tipo de casamento, com esse regime de casamento, se eu fizer o pacto antinupcial também. Então é importante tratar desse assunto também. Quando nós falamos aqui, os artigos que vão tratar desse assunto, o primeiro artigo, o pacto antinupcial, é o artigo 1653 até o 1657, que vai tratar. Em relação à comunhão parcial de bens, o 1658 até o 1666. O material é bem completo, que está à sua disposição, não deixe de ler, tá bom? O regime de separação final nos aquestos é o 1672 até o 1686, ok? Também é um artigo que você tem que ler. Em relação à separação obrigatória, 1641 do Código Civil e separação convencional 1687, tá bom? Então, importante aí você fazer a leitura, a regra é ler o artigo, falou o artigo, tem que ler o artigo, né? Para poder fixar melhor. Vamos lá. Depois do casamento, surge a união estável. Casamento, eu faço o divórcio. Emenda Constitucional 66 de 2010, eu não preciso fazer a separação para fazer o divórcio. Eu posso fazer o divórcio direto. Quando eu falo de união estável, ela é irregular se eu moro junto, não tem nada no cartório. Se eu fiz algo no cartório, uma declaração, ela é irregular. Casamento, eu faço divórcio, e união estável, eu faço dissolução, quando ela é regular. Quando ela é irregular, eu peço a declaração, o reconhecimento da união estável. Outro ponto que eu queria trabalhar com você com muito carinho aqui também é a família, né? Nós temos direito à pensão alimentícia, tanto o homem como a mulher tem direito à pensão alimentícia. Os filhos também têm direito à pensão alimentícia. A ação de alimentos é para regulamentar a pensão alimentícia. Quando eu falo da ação de alimentos é para isso. Outra ação que pode ser usada é a execução de alimentos, é uma ação que eu tenho o objetivo, sim, e claro, de cobrar os alimentos que estão em atraso. Exoneração de alimentos para deixar de pagar os alimentos. Não tem nada de 18 anos. 18 anos não preciso pagar mais, 21 você não está fazendo faculdade. Não, necessidade e possibilidades. Enquanto não fizer ação de exoneração, vai pagar alimentos e deve pagar, hein? Tem muita orientação de advogado na internet errada sobre isso, hein? É importante. Nós temos a ação revisional, que serve para aumentar ou diminuir o valor da pensão alimentícia. Outro ponto também que eu queria falar com você é a respeito da ação de alimentação de visita. Um pai, a mãe pode ingressar com essa ação para ter o direito de visitar o seu filho em tutela antecipada, uma liminar. Essa ação é para regulamentar a visita. Lembrando que a guarda atualmente é a guarda compartilhada. Quando nós falamos de guarda, no passado era unilateral, hoje a regra é compartilhada. Ou seja, a guarda quer dizer responsabilidade dos dois. Se a criança mora com o pai ou com a mãe, o pai ou a mãe é o guardião, mas a guarda é compartilhada em regras. Exceção, atualmente, a unilateral. Então, é importante também, tá? Guarda, nós temos a compartilhada e temos a unilateral. Tem a guarda alternada, mas no Brasil não é uma guarda utilizada. Ela é utilizada por baixo dos panos, né? Então, o pai, a mãe, mora com a mãe, mora com o pai, mas legalmente falando, dificilmente nós vamos ter essa guarda alternada, que é aquela guarda que a criança mora com o pai, mora com a mãe, mora com o pai, mora com a mãe, 15 dias com um, 15 dias com o outro, uma semana com um, uma semana com o outro. O entendimento no Brasil, de diversos especialistas, que isso não faz bem para a criança e adolescente, então esse tipo de guarda, de certa forma, ela é vedada, salvo raríssimas exceções. Não confunda a guarda com visita, hein? Regulamentação de visita é uma coisa, a regulamentação de guarda é outra. A criança ou adolescente, se ficar com o pai ou com a mãe ou o pai é o guardião, tá? Então, guarde isso, é muito importante. Vamos lá. Outro ponto que eu quero falar com você é a respeito da pensão alimentícia. Se o sujeito, ele ou ela, é CLT, tem vínculo empregatício, vai ser descontado uma porcentagem. Se não tem, se é autônomo, vai ser descontado nada. Vai descontar da onde? Vai pagar com base no salário mínimo, tá? Então, é importante falar sobre isso também. Não podemos deixar de falar aqui, também na nossa aula, a respeito da ação declaratória de afetividade. É uma ação que eu quero declarar o amor que eu tenho por alguém. E aí eu ganhando essa ação, eu viro o pai da criança, do adolescente, e gera efeitos sucessórios também. É uma ação importante, vale a pena tocar nessa ação. Não vamos esquecer da adoção. A adoção é regulamentada por lei própria, também aparece no Código Civil. Quando nós falamos de adoção, o filho adotado não existe nenhuma diferenciação em relação ao filho biológico. Vale a pena lembrar que a adoção, eu posso fazer a adoção toda vez que eu tenha todos os requisitos, mais que 18 anos. Também
eu preciso provar que eu vou dar o bem-estar à criança. Não estou falando de dinheiro, mas cuidados, amor, carinho. Então é interessante também falar sobre esse assunto. Então, quando nós falamos de divórcio, você já sabe, o divórcio pode ser com partilha de bens, ele pode ser judicial ou extrajudicial, que é feito no cartório. O divórcio, eu posso pedir antecipação do divórcio e a ação continua em relação à partilha de bens. Lembrando também que o divórcio pode ser consensual, não tem briga, é um divórcio amigável ou litigioso, então tem briga, né? Então é diferente. Cuidado aí, é importante falar sobre isso. Em relação às ações de alimentos, você já sabe, então tem a ação de alimentos, que é para regulamentar a questão da pensão alimentícia. E tem as ações de alimentos conexas, revisional para diminuir ou aumentar o valor dos alimentos pagos, e aí existem outras ações, como a execução de alimentos sob pena de prisão ou penhora, é a única prisão civil que restou, não existe outra, e eu também posso pedir exoneração. Então, direito de família é muito leve, é muito gostoso em virtude disso, né? Porque eu consigo trabalhar muito bem a prática, o dia a dia, então a gente consegue enxergar muito bem o direito de família, faz toda a diferença. Em relação a questões patrimoniais, tudo tem a ver com o regime de casamento, que são 4, eu já falei aqui, hein? União parcial de bens ou automático, 1658 até o 1666. Falei aqui também do regime de comunhão universal de bens, que tem que ser feito através de pacto antinupcial, e a participação final nos aquestos e a separação total de bens, tá? Então, tá bem definido aqui para você também, com muito carinho, tá bom? Caiu o direito de família, acertou, não tem como errar, não dá para errar, não pode errar, ok? Então, eu vejo você na próxima aula. Até mais.